Shalom Adonai. Na Bíblia existe contradição? Você está no canal Vem para a Bíblia. Pois bem, meus amados, existem algumas pessoas na internet, até mesmo fora da internet, e que às vezes até conversa comigo, e às vezes também nas palestras, nos estudos bíblicos que passamos pelas igrejas, assim, lecionando e fazendo palestra, algumas pessoas fazem vários tipos de perguntas. E uma das perguntas é: pastor, na Bíblia existe contradição? Tem contradição? Irmãos, eu quero dizer que a Bíblia, segundo a contagem teológica, a Bíblia possui 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Entre capítulos e versículos não existem contradição, uma vez que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, 40 autores, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia não tem contradição. O que existe é o seguinte, é uma má interpretação das pessoas que leem, porque muitos leem a Bíblia, mas não estudam a Bíblia. E precisamos estudá-la, não só ler, mas estudá-la. Deus disse a Josué no capítulo 1, a partir do capítulo 1, quando Moisés tinha sido morto, ele diz: meu servo Moisés é morto, levanta, Josué, e atravessa este Jordão. Todo lugar que pisar, estarei contigo, e etc, etc. Deus diz assim: medita neste livro dia e noite, para teres o cuidado de fazer o que está escrito. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, meditar é estudar a Bíblia, é analisar a Bíblia, é você ficar com um texto e aquele texto você ficar se alimentando dele e procurando saber o que o texto na realidade está falando, está dizendo. E aí você vai buscar contextos para entender o texto que você está assim preocupado em saber do mesmo. Então, o que se tem são pessoas que interpretam por conta própria. Ele pega um texto e fala: bom, esse texto é desse jeito aqui e ponto final. E aí fica aí com uma crítica, fica com uma invencionice, fica inventando coisas e dizendo que a Bíblia é mentirosa, que a Bíblia é mentira, que a Bíblia não é verdade. A Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus. A Bíblia, ela é fiel, a Bíblia é a palavra de Deus. É tão interessante que a Bíblia, Deus coloca a Bíblia, a palavra de Deus está acima dele. Deus exalta a palavra, coloca acima dele. Então, a Bíblia, ela é infalível e ela não tem contradição. O que tem são pessoas, repito, que têm uma dificuldade em interpretar os textos sem buscar os seus contextos, porque uma das regras da hermenêutica que é a ciência da interpretação, é você entender o texto, você precisa entender com os seus contextos. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples e não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas Filipenses, capítulo número 4 e versículo 13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, aí alguma pessoa, um pregador vai pregar e ele vai fazer uma aplicabilidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, se eu estou conseguir comprar uma BMW e alguém passa: rapaz, que bom, você está com uma BMW. A pessoa sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz. Bom, tudo bem. Tem até importante citar, mas se ele interpretar o texto para essa forma, que todos os momentos bons da vida, no auge da sua vida, quando a roda gigante ele está lá em cima, ele diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, ele tem que entender que quando essa roda gigante ele estiver na cadeira, a parte de baixo, ele também tem que dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele vai entender o texto correto. Porque se ele entender só que é para os momentos bons, posso todas as coisas naquele que me fortalece,
E assim tem alguns pregadores aí sensacionalistas que gostam de fazer um cenário e chamar a atenção dos ouvintes, fazendo assim: meu irmão, você que está agora saindo do aluguel, é porque você pode todas as coisas que ele fortalece e tal. E aí, se você passar prova, passar uma dificuldade, e se vier a adversidade, os intempéries da vida que nós também somos sujeitos, você não vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Então é só observar o contexto. Observando o contexto, nós vamos entender o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Agora eu vou citar o 12. O que Paulo falou? Vamos lá? Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas essas coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se Paulo estivesse falando assim: eu posso todas essas coisas, do versículo 12, do versículo anterior, naquele que me fortalece. Então o contexto, às vezes, pode estar anterior ao texto, em livros antes, ou a priori, livros à frente, posteriores, mas pode estar no próprio texto em que você está lendo. Então, o contexto aí está de mão dadas com o texto. Filipenses 4, versículo 13, o 12 está explicando ele. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em todas essas coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele já estava com experiência própria, ele tinha experiência como um cristão, como um servo de Deus. Ele estava preparado para os momentos bons, mas para os momentos difíceis, para os intempéries da vida, para os momentos ruins. Então, quando você estiver com a BMW e sair dela, vir para um Fusca, diz também: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desculpa eu usar o exemplo do Fusca aí, mas eu coloquei uma diferença, né, de um carro muito caro para um carro mais em conta, mas não sendo relíquia, né? Mas esse aí é um exemplo só para você ter uma base de que precisamos entender o contexto. Não venha dizer que a Bíblia tem contradição, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Pois bem, ficamos por aqui. Não deixe de compartilhar o canal, não deixe de ativar o sininho para estar recebendo os novos vídeos e não deixe de dar o joinha. E muito obrigado. Shalom Adonai.